Olá, estamos aqui na Expo Católica e agora a gente tem o prazer de receber Luiz Calaça, ele que veio hoje aqui dividir com ele no seminário de tecnologia as aplicações práticas da inteligência artificial para paróquias e dioceses. Luiz, muito bem-vindo, obrigado por se dispor a estar aqui conosco nesse bate-papo. Obrigado, e feliz de estar aqui na Expo Católica, na Tecno Church, particularmente para falar do contexto, né, de inteligência artificial, de estar aqui nos colocar, né, as paróquias, as dioceses que estão aqui reunidos e, de fato, para a gente aprender e, de uma certa forma, deixar de ter medo da tecnologia, principalmente no que concerne agora a inteligência artificial. Conta para quem não te conhece, conta um pouco para a gente da sua formação, da sua trajetória profissional, para a gente ir já contextualizando esse tema de IA que nós vamos conversar um pouquinho. Perfeito. Então, eu sou Luiz Calaça, eu tenho 34 anos, então já trabalho no contexto de tecnologia há quase 13 anos. Então, a minha formação se baseia muito no contexto de ciência da computação, sistemas de informação, e também eu tenho uma especialização no contexto justamente de inteligência artificial. Então, eu tenho essa atuação profissional no contexto de tecnologia e também eu atuo no contexto de educação. Então, eu dou aulas também no contexto de graduação, de pós-graduação, também em escola também. Então, propriamente até em escola fundamental, ensino médio. E também eu sou diretor de uma escola também, de uma escola católica. Então, a minha carreira foi uma mescla muito de tecnologia com educação e propriamente também no contexto da fé, né, de ser católico, de estar nas paróquias, de dar formação. Então, por exemplo, em Goiânia, eu dei muitas formações em paróquias para coroinhas. Então, venho de uma família católica e tenho essa mescla do catolicismo, ponderando aqui para o nosso contexto, da temática da Tecno Church, ponderando o contexto também aqui da inteligência artificial. É muito enriquecedor, né? Porque é uma coisa que está sempre vinculada à outra, né? Educação, porque a gente não deixa também, no contexto religioso, de paróquia, de pastoral, de formar, né? Então, também é uma educação para a fé, né? E aí eu queria saber de você, o que você trouxe hoje para partilhar com o pessoal nessa palestra que você deu agora no período da manhã. Como foi? Conta um pouco para a gente. Olha, eu acho que foi muito bom, até no sentido, a gente pondera, né, que é uma aula, de uma certa forma, vamos colocar, né, foi uma palestra, mas uma aula foi boa, quando se há uma interação de diversas pessoas, e no final, quando sobra um tempo para perguntas, não cabe, né, da quantidade de perguntas que as pessoas tiveram. Então, acho que está um tema muito à tona, o contexto da inteligência artificial, e eu falei muito para o contexto do dia a dia. Então, por exemplo, até propriamente na palestra, quando alguém recebe na paróquia, né, para eu fazer ali uma inscrição para um curso de batismo ou alguma coisa, eu coloquei coisas simples. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma inteligência artificial, né, um modelo de inteligência que ela transcreve a minha voz. Então, para atendimentos, uma pessoa chega e quer falar o nome dela, precisa informar o endereço dela e acaba que pode ter até uma fila de pessoas. Então, para a gente atender melhor e ter mais produtividade, uma pessoa fala, eu já transcrevo o que ela falou, ou seja, eu pergunto qual é o seu nome, vai ser transcrito o nome dela no computador. Qual o seu endereço? Transcreve o nome dela. Para justamente, igual, né, falava com os padres que aqui são, para a gente focar no que é essencial. Mas essa parte burocrática de atendimento, essa parte da qual a gente poderia até, inclusive, né, que será um caso mais inovador, seria, por exemplo, uma pessoa da catequese, ela não preparou previamente uma catequese. E chegou o dia da catequese, ela não sabe o que ela vai falar. Então eu ponderei, olha, a gente poderia ir numa ferramenta e perguntar para ela, olha, dado que hoje eu preciso falar e continuar as minhas aulas sobre a Santa Missa, então o que eu poderia falar hoje durante 1 hora com 5 exemplos para crianças de até 6 anos? Que são coisas das quais é possível a gente fazer hoje, ter um plano de catequese em 10 minutos, para que eu possa dar uma aula ali de catequese. Então, são coisas simples, mas que também, de uma certa forma, a maioria, seja dos catequistas, ou talvez até os padres, teriam um certo receio. Ou seja, como que eu vou usar uma tecnologia para fazer uma coisa que é propriamente minha de fazer? Então, não é o sentido de substituição,
mas é o sentido de me ajudar a produzir mais, me ajudar a fazer mais coisas, para que depois eu foque no essencial. Estar com as pessoas, os sacramentos, e, de uma certa forma, estar acolhendo as pessoas de uma forma geral na paróquia. E olhando assim de uma visão geral, enquanto um consultor para os padres, vamos colocar assim, quais os maiores desafios que você identifica nesse processo de implantação de inteligência artificial, de panoramas mais tecnológicos dentro da igreja, que tem todo, né, uma história e um tradicionalismo? Qual que é o maior desafio em manter o tradicionalismo, mas se adequando às novas necessidades? Olha, de fato, vamos colocar, não seria somente um receio das pessoas que estão na igreja, mas de forma geral das pessoas do mundo. Porque nós temos o nosso imaginário, né, oriundo do cinema, que se refere que virá um robô humanoide, né, que é o que nós temos na nossa cabeça, e ele vai fazer a nossa tarefa. Então aqui sentaria um robô e o robô iria entrevistar uma outra pessoa. Então nós temos muito essa ideia da substituição. Então o primeiro passo é justamente a gente quebrar um pouco do paradigma de que não são robôs, né, propriamente físicos que a gente está falando. Apesar de sim existir, e muito posteriormente para a indústria, por exemplo, o carro autônomo, né, que a gente tem que dirige sozinho, mas a gente está falando de tecnologias de IAs digitais, que é justamente para me ajudar com as minhas tarefas comuns. Então, é muito ponderar, e até falava na palestra também com os padres, que não é o sentido que uma IA vai ouvir uma confissão, né, que vai vir um robô e vai celebrar uma santa missa. Não tem esse sentido, né? Eles não são sagrados para isso, não são, vamos colocar, com o objetivo desse sentido. Mas é muito mais usar ferramentas que ele poderia melhorar o dia a dia dele e justamente focar nesse essencial que é estar com as pessoas. Então, se eu consigo tirar essa parte burocrática e estar com as pessoas, a gente conseguiu fazer o que a IA traz de benefícios e a gente conseguiu trazer esses benefícios para a gente. Então, por exemplo, até historicamente, quem recorda a história de São Maximiliano Maria Kolbe, ele tinha uma revista que era para o contexto de Nossa Senhora, da Cavaleiro da Imaculada, e ele colocava também elementos científicos junto com a devoção à Nossa Senhora. Porque a gente tem esse sentido de separar, né? Às vezes o mundo moderno, né, entra nesse sentido de separar a fé e a razão. Então as coisas caminham juntas. E a caminha junta porque vai ser para o benefício nosso. O sentido propriamente da fé, ele não está sendo denegrido e nem sendo subjugado. Simplesmente ele está fazendo, vamos colocar, o que ele deveria fazer. Então, se a secretaria paroquial ela consegue acolher melhor as pessoas, certamente a gente vai trazer mais pessoas para os sacramentos. Se a secretaria paroquial consegue dar informações para as pessoas, então, por exemplo, me avisar que eu fiz inscrição para o curso de batismo, mas eu não recordei. Então, a secretaria paroquial poderia me enviar justamente uma automação, como a IA, informando, olha, você fez a inscrição e você precisa participar. Então, quando mostra esses exemplos, a gente consegue quebrar esses desafios de alguns que têm receios em relação ao uso de IA. Muito bacana. E como você enxerga a forma com que as igrejas estão se adaptando? De forma geral, assim, você acha que elas estão conseguindo desenvolver? Você acha que ainda tem muita resistência? Como você vê, como os padres estão recebendo? Sim, inclusive até durante a palestra, que era um rapaz também que ponderou que ele tem uma agência de marketing e que a paróquia não gosta muito, porque se acha que fazer uma live de uma missa, ou ainda que, de uma certa forma, vamos colocar, né, uma linguagem para conversar na internet que é diferente de uma linguagem física, que é o contexto que se chama copywriting. Então, que às vezes ele coloca alguma coisa que as pessoas um pouco mais, vou colocar, né, um pouco mais velhas, né, que não viram esse ambiente crescer, que pra gente talvez é mais normal. Que legal, ele tá fazendo uma chamada para uma live. Então ele tá criando ali uma espécie de ansiedade, falta 3 dias. Então ele até ponderou, olha, tem gente da paróquia que não gosta, que acha que isso está depreciando. Se a gente não deveria fazer isso, é simplesmente a pessoa tem que vir aqui fisicamente. Então, não é também, vamos colocar, até ponderei isso na palestra, que nós queremos impor
seja, todo mundo tem que usar tecnologia, todas as igrejas têm que fazer lives. Então, o sacerdote, ele sabe o que é melhor para a sua paróquia, ele sabe o que é melhor para aquele povo que está ali, ele tem as suas ponderações, porque ele não viveu aquilo. Então, não é o sentido de nós impormos, é o sentido de a gente mostrar os benefícios. Então, por exemplo, um dos exemplos que eu dei se refere até ao contexto catequético, que eu poderia, por exemplo, suponhamos que eu quero falar de primeira comunhão, e eu quero falar, por exemplo, da primeira comunhão usando Santa Teresinha. Qual livro que a gente vai procurar? Muito provavelmente as editoras não têm. Então a gente pode gerar esse livro por uma IA. Ou seja, mostrar isso para um padre é um benefício do qual ele vai ponderar. Eu acho que a gente de fato poderia usar. Então mesmo os mais um pouco à margem da tecnologia conseguiriam ver o benefício da tecnologia. Então atualmente a gente tem os dois lados. A gente tem gente que está ali na paróquia já observando, inclusive eu conheço, propriamente até em Goiânia, gente que gera todas as imagens por IA, mas do outro lado tem gente que ainda não está naquele caminho. Mas, ponderando de forma particular, no final todo mundo vai ver que usando para o bem tem muitos benefícios. Você citou de Goiânia, eu ia justamente pontuar, porque assim, a gente vê, a Basílica Santuário lá, que também é uma das homenageadas aqui na Expo, que esse ano volta os olhares para o turismo religioso, que eles transmitem todas as missas por Facebook. Se você entrar no YouTube dele, você consegue ter adoração ao Santíssimo 24 horas através do canal deles no YouTube. E é uma aproximação, dessa forma, assim, que a gente vê que a igreja tem que enxergar. É uma aproximação, é a chance de atingir mais fiéis, De fato, porque ainda nós temos, seja pela própria intempérie de doenças, que as pessoas não poderiam se locomover das suas casas, e que veja, vamos colocar, pelo menos eu lembro quando criança, que foi justamente a Rede Vida de televisão, que era que a minha avó assistia, passava a Santa Missa, Ali rezava a Santa Missa e ela assistia a Santa Missa da casa. É claro, quando ela conseguia fisicamente, estava tudo bem, ela ia até a paróquia. Mas há uma mensagem da qual nós conseguimos passar por meio das tecnologias, ou seja, fazer uma live, fazer uma imagem, seja uma imagem bem trabalhada, que eu poderia mostrar um exemplo. Por exemplo, vamos lembrar aqui da história, de História de uma Alma de Santa Teresinha, que ela fala que o pai dela inspirava justamente ela na sua vida de santidade. Só que onde está essa imagem? Então, assim, como é que a gente pensaria assim, onde está essa imagem? Em um livro? Ela até historicamente, ela aconteceu. Então, eu consegui fazer isso um filminho de criança para mostrar para as crianças essa história. Eu consegui fazer um vídeo para comunicar melhor para as pessoas que vai ser festa de Santa Teresinha e ela amava o pai dela. Então, eu consigo passar valores, virtudes, a fé, por meio de uma inteligência artificial. Então, passar essa mensagem para essas pessoas que não conseguiram ir até a paróquia, ou ainda chamar a atenção das pessoas que ainda não vão na paróquia, ou ainda pessoas que deixaram de ir há um certo tempo. Então, é uma forma de nós comunicarmos. E voltando um pouco ainda mais para esse contexto formativo, eu queria ver com você assim, para você nos falar um pouco da importância também da formação mesmo para a área da comunicação da igreja, que está ganhando uma potência agora, as PASCOM se desenvolvendo cada vez mais, e o quão importante essa parte formativa mesmo, que nós sabemos que são leigos, que estão dispostos a ajudar, e ao mesmo tempo não são profissionais. Então, como apresentar esse cenário para que as pessoas desenvolvam um trabalho pastoral ainda mais completo? Sim. Uma coisa, até falei isso na palestra, se refere que nós, enquanto leigos, é claro, todos, inclusive os padres, quando eu ponderei na palestra, a gente precisa aprender uma nova linguagem, que é justamente aprender a conversar com essas ferramentas de inteligência artificial. Nesse sentido, quando a gente pensa que os leigos, não são jornalistas propriamente, ou ainda nós não somos filósofos ou teólogos que estamos ali querendo organizar, temos boa vontade. Então, o sentido formativo, vamos colocar assim, até inicial, e até de inteligência artificial que consegue nos ajudar, até ponderei isso na palestra,
Então, imagina nós pegarmos a Suma Teológica de Santo Tomás e eu conseguir conversar com a Suma Teológica. Ou seja, eu perguntar para a Suma, por exemplo, perguntas que a juventude faz muito. Que é, por exemplo, Deus existe? E isso está como resposta na Suma Teológica. Ou seja, eu consigo me formar através dessas perguntas das quais as pessoas nos fazem. Eu consigo ponderar um monte de perguntas. Por exemplo, a outra pergunta, né, que é comum. Por que o mal existe? Se Deus existe, por que há um mal na face da Terra? Por que as pessoas passam fome? Então, todos esses elementos nos instigam e podem nos ajudar a fazer com que eu vá lá, por exemplo, numa inteligência artificial, colocando um livro, por exemplo, do Santo Tomás, e eu posso perguntar qual que é a resposta de Santo Tomás para isso. Se nós pensássemos até no sentido de divulgar a fé, que aí eu falei anteriormente São Maximiliano Maria Kolbe, então ele foi, por exemplo, para o Japão e conseguiu lançar a revista de Nossa Senhora para ponderar as catequeses, ele lançou em um mês. Então ele aprendeu o japonês em um mês. Hoje nós não precisamos de um mês para aprender japonês, porque se você fizer um vídeo em português, é só você colocar numa ferramenta de inteligência artificial e ela vai transcrever aquilo para mais de 20 línguas. Ou seja, isso potencializa o bem do qual nós queremos fazer. Então, por mais que não se tenha formação, a gente olha para os exemplos dos quais os santos fizeram, porque aqui nós não estamos propriamente numa mídia, vamos colocar, profana. A gente está olhando para os exemplos das mídias católicas, né? A exemplo de São Maximiliano Maria Kolbe. Se a gente olhasse, por exemplo, o contexto de Dom Bosco, que ele falava que era importante que surgissem mídias católicas, comunicações católicas que informassem as pessoas a verdade. Então, nós temos a verdade na nossa alma, nós temos a verdade no nosso coração. Então, é claro, confiando que nós precisamos estudar, ou seja, é claro, procurar materiais dos quais a gente poderia aprender a comunicar melhor, potencializar isso utilizando inteligências artificiais, vendo os exemplos anteriores dos santos que eles fizeram isso, e de fato colocando em prática. Nós vamos errar? Certamente vamos errar alguma coisinha, mas a gente consegue aprender, ver que as pessoas, né, vão usar algum tipo de feedback e progredir. Mas o importante, com certeza, é começar e mostrar essa grande graça, que é justamente ser católico. E para você, qual a importância de fomentar momentos como esse, de partilha, de formação, de aproximar a igreja desse novo cenário para o futuro da igreja e da evangelização? Olha, eu acho importante, eu coloco também de forma pessoal, que é bom eu, enquanto profissional de tecnologia, também enquanto professor, ouvir, vamos colocar, é claro que eu vim para falar, né? Mas ouvir o que as pessoas estão pensando sobre inteligência artificial. Porque quem está, vamos colocar, por trás, né, estudando, lançando produtos, colocando as coisas no mercado, se tem uma visão técnica e sabe do que aquilo é capaz e também sabe fugir daquilo que não é capaz, né? Ou seja, essa ideia de IA que vem com destruição, que vem com retirada de XYZ. Então, para mim, é importante ouvir e, da outra parte, de fato, falar. Ou seja, igual tendo a oportunidade aqui, salvo engano, aqui na palestra, acho que tinham seis sacerdotes de diferentes dioceses, para que eles possam levar essa informação também para outras pessoas. Os leigos também que estavam também, para justamente aprender o que nós podemos fazer e também o outro lado, o que nós não devemos fazer. Então, por exemplo, teve perguntas que ponderou qual que é a inteligência artificial mais confiável que a gente poderia utilizar. Então, eu ponderei que, de fato, não podemos confiar em 100%. Nós temos que ter uma visão crítica. O que foi gerado por ela, a gente tem que observar. Se foi imagens, por exemplo, a gente teria que verificar os símbolos que ela gerou, porque pode ser que ela gerou algum símbolo anticatólico. Mas quem vai saber isso? Justamente alguém que compreende um pouco da arte sacra, compreende daquele símbolo, sabe, igual eu estava dando o exemplo da vida de Santa Teresinha, sabe da vida de Santa Teresinha, para poder olhar e falar assim, olha, isso não está certo. Da mesma forma, quem vai usar para fazer um plano catequético, ele tem que olhar para o plano e falar assim, olha, ela está me falando aqui que eu deveria ensinar tal coisa. Isso não se ensina para uma criança, por exemplo, de 5 anos. Eu ensinaria para uma de 7, para uma de 8. Então,
as ferramentas nos ajudam a ser produtivos, mas o fundamental e o essencial de conhecimento é nós que precisamos ter. Nossa, muito obrigada, Luiz. Assim, foi uma partilha que acho que a gente poderia ficar aqui conversando muito tempo. Eu te agradeço muito a disponibilidade, não só em estar aqui comigo agora, mas também em fazer parte desse evento. A Expo Católica agradece de coração, né, a pessoas dispostas como você a estar aqui e a partilhar. Então, nossa gratidão, muito obrigada mesmo. Seja bem-vindo, a gente espera que você esteja sempre aqui conosco nas próximas edições. Eu vou pedir para você deixar um recado para o pessoal que ainda está para vir na Expo Católica, para se programar para vir o ano que vem. Aí você pode olhar para essa câmera aqui. Pessoal ainda que virá para a Expo Católica, então se tem muitas palestras, muitos estandes, acredito que é o local que você vai encontrar, então quem está buscando pelos sacerdotes, uma bênção sacerdotal, vai encontrar todos os padres, né, das diversas partes do Brasil aqui, vai encontrar essas diversas pessoas disponíveis em fazer o bem, e quero deixar, né, esse recado final para nós utilizarmos bem a tecnologia para a salvação das almas, nunca esquecendo da nossa própria história, seja uma história da qual é sacramental, é a Santa Missa, é o Santo Rosário, são os sacramentos, é a vida dos santos, e isso vai fazer a nossa alma evangelizar, vai fazer a nossa alma utilizar de todas as ferramentas possíveis, seja a inteligência artificial ou qualquer outra, a fazer o bem, para a maior glória de Deus, salvação das almas, e para justamente fazer com que a nossa vida tenha sentido, sempre louvando a Deus e a Nossa Senhora. Obrigada, Luiz. Expo Católica 2024, novos caminhos, o mesmo propósito, evangelizar.